Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação: Walter Lima. Justiça na Tarde Debate. Olá, os nossos cumprimentos. Vamos nós, iniciando a partir de agora, mais uma edição do Justiça na Tarde Debate. E o debate de hoje, ele está relacionado com um tema muito importante. Tema este que, com toda certeza, está ganhando todo esse debate depois de passar mais uma vez pelo Supremo Tribunal Federal, onde o plenário da Suprema Corte declarou a constitucionalidade de trecho da reforma administrativa de 1998, emenda constitucional 19/1998, que suprimiu a obrigatoriedade de regimes jurídicos únicos e planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e também das fundações públicas federais, estaduais e municipais. E para o público também que está nos acompanhando, que ficou muito assustado, principalmente quem de alguma forma está se preparando para o concurso público, é quando surgiu, portanto, aí aquela palavra FGTS. Há muitos que estão estudando, se preparando e buscando, portanto, aí uma carreira, portanto, de Estado, aí fica naquela dúvida, mas vem cá, se eu passar, eu vou pertencer a qual regime? Seria o FGTS, não seria? Enfim, então, nós convidamos, estamos hoje diante de especialistas com os quais nós vamos, a partir de agora, tirar a sua dúvida, levar mais informações para você, para que você também amplie esse debate a nível nacional. Eu já cumprimento e agradeço muito aqui ao doutor César Brito, ele que é advogado trabalhista, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e que gentilmente nós estamos aqui, portanto, no seu local de trabalho, no seu escritório, com os demais convidados e convidadas para avançarmos, portanto, neste tema. Doutor César, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, é sempre muito bom tê-lo nos nossos debates. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, mais uma vez estamos juntos debatendo e eu sempre faço questão de ressaltar a importância da Rádio Justiça. A justiça não pode ser um bem estranho à população brasileira, ainda mais no Brasil tão desigual, o Brasil tão carente da própria justiça. Então, a Rádio Justiça tem esse papel muito importante de chegar nas nossas casas, popularizar o judiciário, deixando de ser algo absolutamente distante, mesmo quando ele, ao nosso ver, não acerta, porque o não acerto também faz parte da vida humana. É por isso que é um prazer estar aqui hoje, para alegria minha, também com outros debatedores que sabem mais que eu, como o Fernando, que é presidente da Sejus, Carol e Larissa, que são pessoas que trabalham com o tema também. Eu acho que quanto mais compartilharmos ideias, e você como especialista que é, nós podemos trazer talvez algumas luzes sobre esse ponto importante que é o regime jurídico único e por que ele foi criado. Eu faço apenas essa introdução, porque eu sei que os demais também farão, mas depois eu vou mostrar para vocês por que a Constituição brasileira apostou corretamente no regime jurídico único e como essa decisão acaba com o espírito constitucional. E é isso que nós vamos debater com muita calma. Perfeito. Deixa eu também cumprimentar a doutora Larissa Awad, ela que é advogada especialista em direito público, assessora jurídica das entidades Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal e também Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e também Ministério Público da União. Doutora Larissa, também seja muito bem-vinda. Muito obrigado também por aceitar o convite e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde. Cumprimentar César, Fernando, Carol. É um prazer enorme estar aqui. A gente passou uma semana recebendo chuvas e chuvas de questionamentos nas nossas redes sociais, por e-mail, telefone no escritório, tocando. Muita gente com dúvida sobre esse tema. Então, não tenho dúvidas de que esse encontro hoje vai ser indispensável para esclarecer esses pontos. De fato, atinge grande parte da população. Muita gente se preparando, a gente viu agora um novo momento no país em que foram abertos muitos concursos novos. Então as pessoas estão aflitas, né? Passaram muitos anos sem concurso e agora estão sem saber o que esperar do resultado dessas eventuais aprovações. E é claro que no meio sindical, um momento que
Está fervilhando também a eventual aprovação aqui de plano de cargos, e todo o estudo que vem sendo realizado a respeito. Então, está todo mundo confuso, né? E então eu agradecer a oportunidade da gente hoje estar aqui reunido para esclarecer esses pontos. Obrigada, viu, Val? Pois não, doutora Larissa. Deixa eu também cumprimentar a doutora Carol Sena, ela que é advogada especializada no direito trabalhista e também no sindical. Ela que é assessora jurídica da Venafisco e diretora da Associação de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Doutora Carol, também seja muito bem-vinda, é sempre muito bom reencontrá-la. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso debate. Boa tarde. Boa tarde, Walter. Parabenizo a Rádio Justiça, a produção da Ana Possati por um tema tão importante. Agradeço sempre as palavras carinhosas do meu mentor César, da minha amiga de luta Larissa, a companhia aqui do dirigente também bastante combativo, o Fernando. Dizer que esse é um tema extremamente complexo e Larissa resumiu muito bem. Nós passamos uma semana ouvindo vários questionamentos, alguns fazem sentido, outros não fazem sentido, e então é por isso que nós estamos aqui, para tirar as nuvens que nesse momento são muitas, né, que carregam os concurseiros e os próprios funcionários públicos, empregados públicos, eles têm muitos medos e acho que nós estamos aqui para tentar trazer um pouquinho de luz, se é que será possível, mas é o que a gente vai tentar. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, doutora Larissa. Doutor Fernando Freitas. Doutor Fernando é o presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, a ACJUS, também conosco aqui nesse debate, né? Doutor Fernando, também seja muito bem-vindo, prazer tê-lo, portanto, aqui nessa mesa e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, o prazer é todo nosso, cumprimentar o Walter e toda a sua equipe de produção, os trabalhadores da Rádio Justiça, doutor César Brito, que já se manifestou em várias oportunidades sobre o tema, doutora Larissa Awad, que especialista também advoga para a nossa federação, né, do Brasil todo, que representa os sindicatos do Judiciário e Ministério Público da União no Brasil todo, doutora Carol Sena. Olha, Walter, o senhor abriu o nosso bate-papo aqui dizendo da preocupação dos concurseiros, né, com o tema FGTS, mas a preocupação dos concurseiros também é a preocupação dos concursados, né, porque isso não afeta só quem está entrando. A extensão da emenda e também da decisão do STF que validou a emenda, que são duas coisas diferentes, né? O doutor César vai falar sobre isso, e a nossa preocupação de saber qual é o futuro, porque nós sabemos o ponto de partida dessa decisão, que é agora, mas não sabemos o ponto que isso vai chegar, né? A gente sabe que 1998 foi um ano muito difícil para os trabalhadores, porque o presidente, à época, implementou várias medidas duríssimas contra o serviço público, retirando direitos adquiridos. E uma das falas que eu já vou colocar aqui para a nossa reflexão é que 2 ministros, ao final do julgamento, se manifestaram com a preocupação dos efeitos da decisão. O primeiro-ministro modula os efeitos, justamente com vistas a essa preocupação, de dizer, vale daqui para frente, hein? E o outro ministro, ele deixa claro, olha, o fato de nós estarmos decidindo isso aqui não quer dizer que exista direito adquirido quando se trata de regime. Ele deixou claramente isso. Então, são duas coisas que a gente vai se preocupar. Por quê? Porque hoje teve essa decisão que não retroage, que quem está fica ali, mas daqui a pouco vem outras medidas oriundas dessa decisão. Então, o papo vai ser bacana e profundo, mas agradeço o convite. Com toda certeza. Já vou direto ao ponto aqui, doutor César. Qual foi o momento, ou por que o gigante que estava adormecido acordou, e acordou de tal forma que hoje este assunto está sendo debatido a nível nacional e cada um buscando compreender perfeitamente o que é isso que começou em 1998 e que agora, portanto, é definido, tem a definição, de certa forma, a conclusão, depois que os ministros do Supremo Tribunal Federal bateram o martelo sobre essa questão. Ô, Walter, usando a sua expressão, que é uma boa expressão, que é a questão do gigante. Por que o gigante foi nascido? O gigante do regime jurídico único. Esse instrumento que é muito importante
para o Estado brasileiro, para a cidadania e também para os servidores públicos e as servidoras públicas. Lembrar que ele foi criado, o regime jurídico único, pela Constituição de 88. E que quis a Constituição de 88? Sabe mais, nós que somos mais antigos, que vivíamos sob uma égide de uma ditadura militar, em que os governantes mandavam e desmantavam. Quem discordava eram exonerados. Aliás, ousaram até exonerar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vários ministros, vários juízes eram afastados. Então, o Estado estava na mão dos governantes autoritários. O que é que faz a Constituição de 88 que queria trazer um novo sistema de segurança, de liberdade? Aliás, a palavra segurança aparece várias vezes na Constituição de 88. Ele disse, não. A partir de agora, o servidor público não pode ser mais atacado pelo governante autoritário, que se acha dono do Estado. A partir de agora, o governante tem que respeitar o servidor público, concedendo estabilidade para resistir. Aliás, se não houvesse a resistência dos servidores públicos, alguns escândalos não teriam sido revelados. Então, é por isso que se cria um regime jurídico único. Ora, a partir de 88, eu obrigo o Estado a ter um regime próprio, cargos próprios, cargos que garantam não só a estabilidade do emprego, mas o acesso não mais por apadrinhamento, não mais porque gosta-se de alguém. Aliás, o nepotismo era uma prática muito grande e por conta da Constituição de 88, o próprio Supremo disse que não era que não podia ser uma realidade brasileira. Então, criou-se o regime jurídico único. Não quer dizer que era o regime estatutário, mas, olha, vai ter um regime único, claro, com aquelas regras de carreira, estabilidade e tudo, que pode ser estatutário ou qualquer um outro. A lei fez uma opção correta pelo regime estatutário, criando várias formas de proteção àquele que deve proteger o Estado dos arroubos dos governantes de plantão. O que é que faz Fernando Henrique Cardoso, que é o governo que faz a reforma administrativa? Não, eu quero voltar aos velhos tempos dos coronéis, os tempos em que tudo se podia fazer. Atende até uma súplica que é muito atual. Você sabe, se a quantidade de comissões que são criadas no Brasil, o Judiciário criou até o instrumento da residência jurídica, estagiários que são estagiários de luxo, para que possa trabalhar com a atividade fim do servidor público. Então, o que é que Fernando Henrique Cardoso faz? Preparando a privatização do Estado, diz não, vou acabar com o regime jurídico único. E a partir de agora, qualquer prefeitura, qualquer o Estado ou a União, não precisa mais ter um regime próprio. Pode criar vários sistemas, se elitista ou qualquer que seja o sistema. Isso está na fala de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, não é obrigado. Mas é bom lembrar, nós temos uma lei federal, criando um regime jurídico único para quem é federal. E essa lei não foi revogada. E na nossa compreensão, não tem sido revogado o regime jurídico único, apenas foi dito que não é mais único, pode ter vários. Nós temos um, que é o regime jurídico que é aplicável, que os concursos públicos têm a se submeter, as garantias têm que submeter, os cargos estão ali previstos. Esse continua incólume. O debate é, os próximos serão com base nessa lei, que criou o regime jurídico único, não sendo mais único, mas é uma lei? Ou será só elitista? E se fosse elitista, esse é um assunto que nos preocupa e nós vamos debater por que nos preocupa. Doutor Fernando, pegando esse gancho do doutor César, qual é a grande preocupação nessa discussão do atual servidor público que está na ativa, está acompanhando todo esse debate? Ô Walter, embora a decisão tenha ficado clara, e o doutor César complementou, né, a 8.112, que é a mais conhecida, ela está vigorando, ela não foi revogada. O que se colocou aí era a proteção de quem já estava nela, vedada a transmutação do regime, é a quebra de toda a segurança do serviço público, né? Eu vou um pouco mais além do que o César. O César traz a segurança do servidor, né? E diretamente começa essa fragilidade com a estabilidade do servidor. É a primeira preocupação. Né? O regime jurídico único foi dado para dar estabilidade. E aí a gente sabe que essas retiradas de direito não acontecem de uma vez só. Começa ali de pouquinho. Passa aqui, tira um direito aqui. E quando você acaba observando, já está tudo precarizado, né? Então, a nossa primeira preocupação é com relação à estabilidade da função pública. A estabilidade não é da pessoa, ela é do serviço.
Imagine, Walter, eu vou trazer um caso recente aqui, polêmico, tá? Imagine você que o servidor da Receita Federal, agora no próximo concurso, seja contratado pela CLT, ok? Que é um regime mais frágil. Porque agora permite-se, né, César? Imagine, então, que ele está no posto da alfândega e ele sofre pressão direta da alta cúpula do Poder Executivo para se liberar joias sem um registro devido. Eu chamo assim que a estabilidade é a joia da coroa que impede que se furte a própria coroa. Isso. E aí o servidor se vê ali compelido. E aí? Eu recuso a ordem lá de cima, estando eu num regime que eu posso, inclusive, ser demitido sem justa causa? Vem cá, fiscal da Receita não é carreira de Estado? Aí é onde eu quero chegar. Quem foi que disse que as atividades carreira tipo de Estado estão protegidas do novo regime jurídico único? E não estão? Não estão. Não estão. A alteração do artigo 39, e aí a questão da efetividade, nós vamos buscar aqui, eu fiz até um adendo, né? Existe uma interpretação que as atividades exclusivas de Estado somente poderiam ser exercidas por cargos de provimento efetivo. Sim. E aí nós já temos uma lei, que é a Lei 9.962, colocada pelo Fernando Henrique, e ele não usa cargo efetivo. E é lei para órgãos da administração direta, que seriam, em tese, sim, os cargos tipo de Estado. E ele usa empregado público. A Constituição fala de cargo efetivo. A lei, que agora nós vamos saber se ela vai ter o efeito, porque ela estava suspensa, a lei de 2000 estava suspensa, e a 9.900 ela estava suspensa por conta desse questionamento do Supremo. Então, obviamente o tema é novo, e os especialistas, como a doutora Larissa, que é especialista, vai se debruçar, mas hoje não há nenhuma trava para dizer que os cargos restritos àquela função típica do Estado estariam protegidos por um novo regime. A Constituição não fala isso. Não se mexeu na estabilidade. O 241 da Constituição está aí vigente. Ele diz que serão estáveis após 3 anos de exercício. Ou seja, o seletista também vai ter uma certa estabilidade. O que a gente questiona é, por exemplo, como é que se demite um servidor seletista? Nós já temos o servidor do Correio. Nós já temos várias empresas públicas que já têm um regime seletista. E aí que vem a perseguição de não fazer. A estabilidade é para nós resistirmos, né, César? Fernando, desculpa, é a preocupação, porque recentemente o Supremo também decidiu que os empregados estatais seletistas não têm garantia de emprego, tem que ter uma motivação razoável para fazer a demissão, que não são aquelas proibições do servidor público estatutário. Então, o fato de você ser contratado pelo regime seletista, segundo a decisão atual do Supremo Tribunal Federal, não garante essa proteção. E é por isso a preocupação. É isso, César. Na verdade, doutora Carol. Ele diz o seguinte, o empregado público também, ele não pode ser demitido de qualquer maneira. Por exemplo, pegando o gancho do exemplo aqui que o Fernando trouxe, do trabalhador, do empregado que se recusa a atuar de forma ética para obedecer à ordem de um superior hierárquico que queira algum benefício próprio, alguma questão realmente que não seja legal. Bom, ele não vai poder demitir esse trabalhador, esse empregado público, apenas porque ele descumpriu. Ele tem que motivar, ele tem que demonstrar que essa dispensa ela não tem nada que envolva o princípio da pessoalidade, da impessoalidade da administração, porque tem que vigorar a impessoalidade, ele não pode demitir só porque ele não gosta do que aquele empregado fez ou deixou de fazer. Então, isso é uma garantia, Fernando, até pegando o seu gancho também, que ainda que a gente esteja trabalhando sobre a consolidação das leis do trabalho, a gente tem que entender que também há diferença entre empregado público e o trabalhador da iniciativa privada, ainda que a gente esteja falando sobre CLT. Isso também vai ser algo que o judiciário vai ter que se debruçar mais e tudo mais. Então, não dá para dizer que não há a figura da estabilidade do servidor estatutário, por óbvio. Mas, se você for comparar a iniciativa privada e o empregado público,
você tem muito mais estabilidade no emprego público do que na iniciativa privada. Porque na iniciativa privada, aquele chefe é empresário, ele está preocupado com a empresa dele e na minha empresa fica quem eu quero. Mas ali não. Tanto que você não ouve, por exemplo, que Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são os empregados públicos que todos conhecem, são demitidos a qualquer momento. Não é assim também. A gente não tem um processo administrativo disciplinar como o servidor estatutário tem, com direito à ampla defesa, a contraditório, mas a gente tem a possibilidade e a necessidade de que esse ato seja razoável e tenha motivação. Doutora Larissa, a senhora que está em contato direto com o servidor, enfim, na discussão, como os demais aqui também estão, né? Na avaliação da senhora, qual é a grande preocupação de quem, de alguma forma, vem discutindo aí essa questão e que está na ativa e que olha para um lado, olha para o outro e, de repente, quanto mais olha, quanto mais discute, vê mais complicação chegando. E aí? A gente vê pessoas que já estão na ativa, né, e vão compartilhar as mesmas funções com pessoas em um regime diferenciado. Isso, por si só, já é uma preocupação que existe. Imagina, eu tenho uma pessoa estatutária e uma pessoa seletista no mesmo cargo, com as mesmas funções, né? Então, é uma situação que a gente já prevê uma verdadeira confusão, né? E, seguindo a linha aqui do que a Carol estava dizendo também, a gente sabe que é diferente, né, o seletista da iniciativa privada e o seletista empregado público, mas mais que isso, diferente o seletista empregado público e o estatutário, né, a estabilidade do estatutário. E uma questão que eu acho muito importante, que as pessoas às vezes confundem, a estabilidade do estatutário, ela não é do servidor. A estabilidade, ela é do cargo. Ela é uma estabilidade que ela vem para proteger a coisa pública, para proteger a prestação jurisdicional. Ela serve para criar uma proteção para o próprio Estado e para a população. Porque as pessoas costumam achar que o estatutário, ele está, mas é a vida fácil, né? O cara passa no concurso e não vai ser demitido, faz o que quiser. A gente sabe que não é verdade. Ela serve justamente para combater essas situações, como o Fernando bem colocou, de proteger tanto proteger o servidor, claro, que não deixa de ser população, mas proteger a população em si de saber que o serviço que está sendo prestado por aquele servidor, ele não vai se submeter a pressões de superiores hierárquicos ou até da iniciativa privada, de grandes empresas, de pessoas que tenham aquele interesse. Então, imagina, seja a primeira confusão que a gente observa de duas pessoas no mesmo cargo, submetidas até mesmo a pressões diferentes, a situações diferentes, além das próprias regras que enfim, o serviço vai exigir. Então, essa já é uma primeira preocupação de quem está ali dentro. E de quem está na ativa também, uma preocupação que a gente até estava conversando um pouquinho antes, que não está sendo muito falada, mas a gente que acompanha aí a saga da FENAJUF, né, que é a Federação Nacional, entre outras entidades que estão trabalhando aí no plano de carreiras, a gente sabe que a partir dessa ADI, um dos pontos é que a administração fica desobrigada a instituir o plano de carreiras. Então, a gente ainda não sabe como isso vai afetar a vida de todo mundo, seja de quem está na ativa, seja de quem vai entrar. São questões que ainda também vai exigir muito estudo, vai exigir uma atenção imensa para esses pontos, além da estabilidade, além dos próprios regimes que vão surgir. Porque a gente está falando muito de estatutário e seletista e a gente não sabe ainda quantos braços vão surgir dessa situação. Eu só vou, Walter, eu só vou contribuir aqui e eu vou direcionar ao César. Se não fosse para fragilizar, por que mudar? Se não fosse para criar um regime pior do que o que está aí, por que mudar? Então, a demissão do servidor público, ela sempre existiu, está na Constituição. A Constituição está lá. O servidor público, ainda que é estável, poderá ser demitido por falta de produtividade na sua avaliação de desempenho,
Então não precisa nem matar e roubar e nem fazer qualquer coisa, não. Basta que em suas avaliações de desempenho, que está lá na Constituição, ele mostre uma certa desídia com o cargo público. Agora vamos pensar na cabeça do proponente da PEC. Se o regime jurídico, que é o estatutário, é um regime jurídico único, ou seja, olha, os servidores deverão ser regidos através de um regime jurídico único próprio do serviço público. Não é dos servidores, é próprio do serviço público. O serviço público deve ter um tratamento diferenciado do particular, do empresário. E por que essa diferença, Walter? Porque o serviço público não visa o lucro. Ele visa o conjunto de concepções sociais e jurídicas que a nação brasileira precisa. Então, por isso a diferenciação. Ainda que se eu fosse aceitar a CLT como regime, a CLT é das leis trabalhistas lá na iniciativa privada. Então, a gente não pode trazer a lógica da iniciativa privada para o público, porque nós não visamos o lucro, nenhum. Ainda que tenha empresas que deem lucro para a União, mas essa não é a função. O Correio, por exemplo, ele não visa o lucro, ele visa que a encomenda chegue em todo canto do Brasil. Por exemplo, a Rádio Justiça não tem que dar lucro para o CNJ ou o STF, mas ele tem que levar informação onde não tem sequer uma televisão, porque o rádio é o meio mais democrático de comunicação ainda. Agora, se o regime jurídico único, ele já é um regime protetivo, e se a ideia é criar um outro regime com a mesma proteção, por que mudar o regime? Porque, veja, não se aboliu o concurso público, tá? Até mesmo para esse novo regime deverá ter concurso público. Então não aboliu o concurso público. Então, assim, para que o FHC, à época, colocou a emenda, se não para fragilizar, se não para quebrar? Olha, você não vai mudar o regime de contratação na entrada, que continua sendo serviço público. Você vai ter uma demissão, ainda que por viés de CLT, ainda muito mais difícil de acontecer, porque tem que ter ampla defesa, contraditório. Não existe aquela demissão sem justa causa. Eu quero demitir, você vai, eu te pago o seu direito. E você não pode reclamar, porque o nome da demissão é demissão sem justa motivo, sem justa causa. No serviço público vai ter que ter uma proteção. Se não fosse para fragilizar, Walter, não haveria mudança. A mudança veio para fragilizar. E certamente, né, doutor César, uma das queixas maiores que tem dos entes políticos com relação ao serviço público é o quê? É a segurança que o servidor tem no desempenho de sua função. Ele tem que ter esse desempenho, por quê? Porque ele não serve a partido, ele não serve a bandeiras, ele não serve a cores, ele serve ao Estado. O Estado com E maiúsculo, ao projeto de nação que a gente quer construir para o Brasil. Ele serve a isso. Você tem mais absoluta razão quando faz a pergunta, por que fragilizar? Nós estamos discutindo o regime jurídico único porque foi um dos pontos da reforma de Fernando Henrique Cardoso que foi protegida por uma liminar. A reforma é muito mais profunda, ela é muito mais grave no sentido de desmontar o Estado democrático de direito criado em 88, que era para resistir à ideia autoritária de que o Estado sou eu, o Estado tem dono, o Estado é meu. Ele revoga vários dispositivos. Um deles, que eu chamo que é a Constituição brasileira, eu chamo de Constituição cidadã, mas também a Constituição de conciliação. Ela quis conciliar esses dois mundos. E uma das regras que a reforma de Fernando Henrique acaba é uma que diz assim, que não pode ter reajuste diferenciado para militares e civis. E por que isso era muito importante? Nós tínhamos acabado de sair de uma ditadura em que a força das armas estava impondo ao Brasil novos e tenebrosos caminhos. E o que é a Constituição? Essa força das armas não pode impor reajustes diferenciados, direitos diferenciados. Mas também ela se preocupou, mas o civil vitorioso não pode perseguir os militares derrotados. Então os reajustes teriam que ser exatamente iguais. Fernando Henrique acaba com essa regra da igualdade. Por isso que várias ações diziam que os reajustes dos militares tinham que ser aplicados aos civis. Também acaba com isso. Ela acaba todas as regras que falam em igualdade entre servidores públicos, garantia de direito. Não foi só o regime jurídico único. Nós estamos debatendo o regime jurídico único porque foi o único que estava salvo por uma liminar por conta da manipulação
no regimento interno do Congresso Nacional. Lá atrás já foi várias das derrotas. E não é de agora. Essa ideia da fragilização dos servidores, que vem por emenda e também por decisões judiciais, já vem há muito mais tempo. Já não se fala mais de greve do servidor, dos estatutários, não se discute reajuste de recomposição inflacionária, não se discute mais database, tudo foi destruindo. E a pá de cal, acho que uma das mais violências, não mais aposentadoria integral, que era um direito fundamental que atraía o servidor público para que pudesse resistir. Então foram várias formas de derrotas e de desmonte do Estado Democrático de Direito, que agora culmina com a alma da Constituição, que é o regime jurídico único, quer dizer, que é um regime muito claro. Você não pode ter essa confusão que nós temos hoje, que ele quer criar, que tinha no passado. Um grupo era comissionado, um grupo era seletista, um grupo era estatutário, o Estado tinha um diferente. Então, o caminho era único. Um caminho, podia ter sido até seletista todo mundo, mas tinha que ser único. Essa decisão, e Fernando coloca muito bem, todas colocam muito bem, tem como única finalidade de transformar o Estado em algo com dono. O dono é o governante de plantão. O dono é aquele que sempre acha que o Estado é um patrimônio privado. E por isso que detestam o concurso público. Detestam a estabilidade no emprego, porque a estabilidade é que permite resistir. E é por isso que eu acho que temos muita coisa para caminhar ainda. O Supremo ainda disse que o regime jurídico único não é mais obrigatório, mas não revogou o atual regime estatutário. É bom isso ficar bem claro. O Congresso, e acho que o governo Lula, espero eu, e o Congresso Nacional, espero eu, mantenha a legislação que trata justamente das garantias que hoje tem para o serviço público. E não ousem trazer a fragilização para dentro da nossa casa, que é a casa do Estado brasileiro. E, César... Doutora Carol. Bem rapidinho. Na verdade, eu ainda faço um contraponto. Contraponto não, na verdade, eu complemento o que o César está dizendo, e diz muito bem, porque o que nós temos hoje, para além da quantidade também de desinformação com relação ao que está acontecendo. Isso também tem acontecido. Isso não é culpa do atual governo. A gente tem falado muito de onde que nasceu esse projeto. Inclusive, também me arrepio um pouco porque eles usam exatamente a palavra modernização do serviço público, né? E a gente passou isso em 2017 com a tal da modernização da proposta na reforma trabalhista, né? Que retirou mais de 100 artigos da CLT de uma só vez. E o fato que mais me preocupa e que, na verdade, vai demandar de nós não só estudo, mas também movimento, não só questionamento em debate, mas movimento, atividade mesmo para poder pressionar esse Congresso, que certamente já tem na pauta há muito tempo uma nova reforma administrativa, essa sim, a retirar a estabilidade de forma muito clara, inclusive para quem já é servidor, para quem não é servidor, para quem vai entrar. Então, o fato é que nós temos uma insegurança jurídica que é bastante latente. Não acredito eu, né, com todo respeito a todos os meus colegas aqui, que nós vamos ter mudanças implementadas assim a curtíssimo prazo. Isso não. Não creio que a gente vá, por exemplo, amanhã já ter um monte de alteração, porque ainda depende de regulamentação pelos poderes, né? Então, se você tem uma lei que ela prevê que o regime é estatutário, caso se pretenda vir pela CLT, você vai ter que regulamentar isso em tempo hábil. Então, isso não vai acontecer de forma instantânea, mas de médio a longo prazo, eu ouso dizer que pode acontecer de realmente não ter mais nem o regime estatutário, esse regime jurídico único da forma como nós conhecemos. Mas até lá, o caminho é preocupante. Eu digo por quê, Walter? Porque a esmagadora maioria do serviço público, nós sabemos, é municipal. Pelo menos 60% do serviço público é municipal. E os municípios, muitos deles não têm uma legislação. Isso é fato. Então, imagine você que a cada 4 anos, em campanhas para prefeituras e às vezes até para os estados, começa assim para o servidor. Ele colocou você no regime seletista, vou fazer uma lei.
vou colocar você no regime estatutário. Não, você agora volta para o regime seletista e volta para o estatutário. A parte sindical é outra. Como que fica a representação desse grupo de categorias que exerce a mesma atividade, a mesma categoria, em diversos estados com formas e regimes totalmente distintos, incompatíveis? Como é que nós vamos fazer com todos esses inúmeros registros sindicais já deferidos, sendo que você tem na Constituição o princípio da unicidade, nós não vamos ter uma representação única nunca mais, porque não tem segurança jurídica. Então, isso é um desmantelo proposital, ao meu ver, por completo, porque ele desmantela a questão do movimento da categoria, que é o movimento sindical de luta, ele desmantela o próprio compromisso político, porque o governante de plantão ele vai poder ficar fazendo todas essas alterações ao seu próprio motivo político, e ele desmantela a luta total dessa categoria por melhorias, e ela não vai ter. Então, a curto prazo eu não acredito que vai ter uma mudança. Digo por quê? Porque nós tivemos uma reforma em 1998, essa liminar veio em 2007. Então, de 98 a 2007, o regime jurídico estava suspenso ali. E não houve tanta alteração. Mas o mundo mudou. Então, nesses últimos 20 anos, com tudo isso congelado e a manutenção do regime jurídico único como único, né, não que ele tenha sido revogado, como o César bem falou, mas a partir de agora, com essa possibilidade de pulverização, eu acredito que vão começar a testar. Alguns estados vão perceber que os mais liberais, por exemplo, vão perceber que as pessoas não vão ter interesse de migrar para aquele estado. Então, a pressão popular pode vir a fazer o mesmo efeito que a gente viu agora com relação à escala 6x1. E vamos ver o que isso vai acontecer. Doutora Larissa. E a gente vê que essa questão do desmantelamento dos sindicatos não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem acontecendo ao longo da última década. A gente já observou aí o fim da contribuição sindical, a gente vê um estado constante de tentar dissolver os sindicatos. E uma preocupação muito grande de algo que a gente vem discutindo, inclusive aqui no escritório bastante, em conversas minhas com o César, é sobre a quantidade realmente, como a Carol disse, de sindicatos que podem surgir, porque, enfim, se tornariam carreiras diferentes. E a gente sabe que o objetivo do sindicato não é que eles sejam muitos, é que eles sejam representativos e únicos, né? Então, como eu vou ter diversos sindicatos para trabalhadores de um empregador. Olha que coisa maluca, né? Porque não o sindicato ele tem que ser uma contrapartida, né? Eu tenho o sindicato do empregador e o sindicato do empregado, para que eles possam tratar e negociar. No caso, eu vou ter um monte de sindicato de empregados, porque ninguém sabe ao certo o que aquilo vai se tornar, como eu estava falando antes, vão ser vários braços. A gente está tratando como uma coisa meio que dual, né? É o estatutário, o seletista e, às vezes, o temporário. A gente sabe que essa não vai ser realidade. O brasileiro é especialista em inovar, né? Então, a gente vai ter essa situação. Então, é cada vez mais enfraquecida a atuação e isso é muito preocupante, porque o sindicato ele não existe para ele existe para o trabalhador. Ele serve para proteger o trabalhador desses avanços em cima dos direitos deles. Então, é muito complicado. Cada vez o trabalhador vai ficando mais desprotegido. Doutor Fernando, com toda certeza, o senhor queria a palavra, doutor? Eu passo aqui para o doutor Fernando. Com toda certeza, muita gente está nos acompanhando agora, principalmente o servidor público, deve estar pensando, mas vem cá, onde é que estavam as entidades de classe que deixaram que isso acontecesse e que agora viu, quer dizer, a quantidade de sindicatos, né? As entidades perceberam realmente aí o desmonte da máquina pública, da forma que está, como os senhores também aqui pontuaram, mas a questão é justamente essa. Onde é que estavam as entidades de classe, sindicatos, federações, confederações, que, de certa forma, não perceberam que o futuro sombrio estava por vir lá em 1998 e que agora desemboca realmente nessa discussão? Ô, Walter, as entidades estão onde elas estavam sempre,
na luta. Agora, é preciso resgatar. Por exemplo, nós passamos há 4 anos resistindo a uma PEC 32 que queria fazer o que a emenda 98 fez. E não é só isso, são vários ataques, Walter, ao conjunto do serviço público. E aí, Walter, perceba, eu falo sempre ao conjunto do serviço público, porque quando você tenta fragilizar o servidor público, não é a pessoa ali, o pai de família, que você está fragilizando, não. É o conjunto de proteção do Estado. Eu volto a falar isso. Os servidores têm essa proteção, não é para ele, mas é para a função que ele exerce. Né? O médico deve ter essa estabilidade, o delegado, o policial, porque ele exerce função necessária à nossa vida e sociedade. Foi no Pacto da Constituinte, a gente elegeu esse pessoal importante quando a gente resolve ter o Estado. E aí, Walter, são tantos ataques que acabam que a gente não sabe de que e quanto se defender. Você quer ver um exemplo? Carol, a Carol citou aqui que vão ser regulamentadas. Eu devo ser portador de má notícia, viu, César? Mas a lei 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, ela está vigorando. Olha o que ela diz. Disciplina o regime do emprego público do pessoal da administração federal, direta, autárquica, fundacional e das outras providências. Já tem uma lei disciplinando. Aí o que ela diz no primeiro artigo, Walter? Essa lei está vigorando, tá? Basta aplicar agora. Espero que o governo do presidente Lula não aplique. Mas, em querendo, já está aqui o arcabouço legislativo. O pessoal admitido para emprego público na administração federal direta ao cargo fundacional terá sua relação de trabalho regida pela CLT, aprovada pelo decreto 5.452 de 1º de maio de 1953, e legislação trabalhista correlata naquilo que lhe for aplicada. Aí, ele segue. Se eu só pegar... E ele continua seguindo aqui. Agora o celular me traiu, tecnologia sempre me traindo. Né? Ele coloca assim: leis específicas disporão sobre a criação de empregos de que trata esta lei, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Ou seja, todos os órgãos, pelo menos do Executivo, que estavam protegidos pela... A lei já tratava, César, aqui, ó, SLT. Aí ele coloca assim, ó, é vedado, inciso 1º. É vedado, né? Inciso 1º. Submeter ao regime de que trata essa lei, César. A linha A. Vetado. B. Cargos públicos de provimento e comissão. Ou seja, os comissionados não serão regidos por CLT. Você sabe o que foi vetado aqui? O que foi vetado? Foi vetado exatamente. A lei dizia assim, ó. Exclui do regime de emprego público os servidores que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam atividades exclusivas de Estado. Artigo 241 247 da Constituição. Carreira tipo de Estado. A lei dizia que não poderia ser para o CLT. O que o FHC fez? Vetou. Ora, se ele vetou, está o quê? Permitido. Sim. Por esse arcabouço jurídico está permitido. E aí, as entidades sofrem tantos ataques em nível municipal, estadual e federal, que nós temos que escolher as lutas que nós queremos, Walter. Você vê, nós passamos 4 anos, teve proposta, inclusive, de reduzir salário. De reduzir salário no meio da pandemia. De reduzir salário de servidor no meio da pandemia, de reduzir salário. Isso se aplicou. Houve MP do governo que se aplicou para a iniciativa privada. O empregador, por uma questão de economia. Tem proposta agora de fragilizar tudo. Olha só o que o César acabou de dizer. Nós aqui do Judiciário estamos nos defendendo de uma proposta que é o residente jurídico. O que é o residente jurídico? É um profissional do direito de nível superior que vai trabalhar em gabinete fazendo o quê? A função do técnico do analista. O que é isso? Isso é a terceirização. É a precarização. Nós estamos... Então agora, veja, eu vi aí o presidente da Câmara dizendo que a PEC 32 é prioridade no ano de 2025. O governo, por sua vez, também diz que vai apresentar uma reforma. E entre esses gigantes, Walter, você sabe quem estão? Sindicatos que passou por uma reforma trabalhista duríssima reforma trabalhista, que prometeu diminuir ações trabalhistas e diminuiu, sabe como, Walter? Impondo um grave ônus ao trabalhador que vai ao judiciário pedir seus direitos e se perde, ele sai com honorário de condenação do direito. Ele impediu não pelo direito, mas pelo receio de você ir ao judiciário pedir um direito e sair de lá tendo que pagar mais do que o próprio pedido do direito.
Né? Então, as entidades estão onde estão. Mas, veja, nós temos diversas forças, Walter, maior que o trabalhador. Tem um mercado que pede um Estado cada vez mais enxuto. Veja a pressão que se está fazendo agora o presidente Lula para corte de gasto. Veja a pressão, né? Então, e o trabalhador está em meio a isso. Agora mesmo os trabalhadores estão sobre onde, Walter? Brigando para reverter aquela reforma da Previdência de 2003, que taxou os inativos. Estão brigando agora, César. Doutor César. Eu acho que vocês fazem duas análises muito corretas. Volto na pergunta e Fernando na resposta. É preciso compreender assim, o desmonte do Estado brasileiro criado com a Constituição de 88. Isso incomodou muita gente, porque a Constituição de 88 ela é muito clara em criar um Estado de proteção, um Estado social. E ele é desmontado a partir do governo Fernando Henrique, e não só com o governo Fernando Henrique. É bom deixar isso bem claro. O governo Fernando Henrique começa a assumir compromissos com o Fundo Monetário Internacional de tornar o Estado brasileiro um Estado mínimo, e coisas absolutamente perversas. Por exemplo, acabar com a justiça do trabalho. E há um compromisso escrito nesse sentido. Quebrou-se o monopólio do petróleo, que está na Constituição de 88. Se pretendeu acabar com o movimento sindical dos trabalhadores petroleiros, e se faz que fez uma greve de resistência muito grande. E quando se percebe, e aí eu vou falar um pouco dos nomes, e Carol traz a parte de modernizar, porque quando você cria nomes, e os nomes, né, nós nos apegamos a muito nome, por exemplo, com o Fernando Henrique, quando quis acabar com a Petrobras, ele quis mudar o nome para Petrobrax, porque a Petrobras é nossa, a Petrobras é estrangeira. E aí eles usam uma palavra que parece ser impactante, modernizar. Então, vamos modernizar. Eu interpreto modernizar como voltar à idade moderna, a idade da servidão, a idade em que as pessoas eram exploradas, que tinham donos. Então, modernizar que eles estão propondo é voltar esse tempo. Do Estado sou eu, o Estado eu mando, o Estado é meu. Então, por isso, essas políticas de desvalorização do Estado e daquele que cuida do Estado, que é o servidor e a servidora pública. Isso vem de muito tempo e atinge não só o servidor público, mas a classe trabalhadora. Eu vou falar, já para não dizer que só falei das flores ou dos espinhos de Fernando Henrique Cardoso, o próprio governo Lula, no antigo, criou a lei da falência, que eu chamo o início da falência do direito do trabalho, porque o direito do trabalho, o trabalhador tinha um crédito privilegiado, ele não podia, como ele não faz parte da atividade econômica, ele não podia ser prejuízo pela má gestão e pelo desvio. O que é que vem a lei da falência? Diz que ele não tem mais o crédito privilegiado, é do banco, é dos banqueiros. E depois do Estado, e o trabalhador só tem direito a 1/3 dos votos numa massa falida que ele era dono integral. E é por isso que várias empresas estão falindo, os trabalhadores não recebem. O exemplo das empresas de aviação que quebraram. Então você vai começando aos poucos, retirando esse sistema de proteção da classe trabalhadora e do servidor público. E vem, e atinge seu auge no governo Temer e no governo Collor. No governo Collor, no começo com as privatizações dos estados, de várias estatais, e no governo Temer e no governo Bolsonaro. E aí, Fernando, você coloca uma coisa que é importante, e está na sua pergunta. Onde estava a resistência? O tempo todo nós resistimos. E eles perceberam isso tirando a forma de custeio. Não tem mais o imposto sindical. Você derrota a perspectiva de resistência do movimento sindical. Aliás, todas as decisões que se tem do Supremo a partir de 88 é para manter a estrutura sindical arcaica. Não tem mais a estabilidade do emprego. É a mesma de antes, a liberdade estatutária que estava na Constituição disseram que não tinha. Então vai todo um desmonte contra aquelas pessoas que querem resistir. E é difícil, mas mesmo assim o pulso ainda pulsa. Como diz o Titã, a gente continua acreditando, continua resistindo, apesar de todos e todos. Mas é um inimigo muito difícil. Porque não é só o Estado, os donos do Estado e essa mão invisível que Fernando bem coloca, que é do mercado. Você não combate quem não sabe, quem não tem rosto, embora o rosto nos sugue. E o exemplo típico é a última decisão que recusa-se a tributar os detentores das riquezas. Né? Então, acho que isso vai demonstrando o tempo todo. Quem são os detentores da riqueza? Alguns financistas sem rosto.
E, aliás, na crise que o mundo quebra, eu criei uma frase: o Estado banca o banco. Todo mundo pode quebrar, menos o banco. Olha quanto dinheiro foi injetado para não quebrar o sistema bancário brasileiro. Aliás, você lembra, né, o Banco Econômico, que era um dos grandes bancos, sim, foi vendido por R$1. O governo fica com a moeda podre. E o banqueiro que compra recebe todas as agências por R$1. Esse é o sistema perverso que a gente luta. E agora, onde estava a resistência? No servidor público com estabilidade. Quem resistia? E eles não querem mais que resista. Talvez esse seja o exemplo típico dessa decisão lá atrás do governo Fernando Henrique, que infelizmente agora é confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Repito, para deixar isso bem claro, o regime único caiu, mas não o regime estatutário. Ele permanece em vigor porque não foi revogado. Em não sendo regime jurídico único, é possível conviver com outro. Esse outro não está definido, mas tem as pistas. Tem as pistas, essa cada vez mais elitista, e a decisão absurda de admitir a terceirização da atividade fim, da atividade do Estado. Então, o caminho que eles estão apontando é de destruição completa do Estado. Não conseguiu ainda, e nós vamos resistir muito na manutenção do sistema estatutário, porque essa foi a experiência brasileira que faz com que o patrimonialismo não entre de vez no Estado. Para fechar esse bloco, um minuto para doutora Larissa, justamente do que a gente colocou até o presente momento, e muita gente fica naquela dor, sim, mas e agora? O que eu faço? Continuo me preparando realmente para o concurso público, porque até então era atrativo, agora deixou de ser? E um minutinho só para a gente fechar esse bloco, doutora Larissa. Não, tem que continuar se preparando sim, até para somar depois um fortalecimento dessa luta. Os editais, ele já sai, né? Quando a pessoa vai prestar um concurso, ela já vai saber para o que ela está prestando, se vai ser, qual vai ser o modelo, né, de contratação. Então, ela vai estar ciente antes disso do que ela está procurando, do que ela vai enfrentar. E ela tem que continuar se preparando sim, até porque ela tem que vir para somar, né? As pessoas têm que... enfim, no Brasil, adquirirem essa consciência, a famosa consciência de classe, saber o que é a proteção dos próprios direitos, saber onde buscá-los e como fortalecê-los. E, com certeza, buscar o fortalecimento desse modelo de concurso, desse modelo de ingresso no serviço público, é uma forma de fortalecimento também. Modelo de contratação, doutora Carol, quer dizer, diante desse debate que nós estamos aqui produzindo, que, enfim, e muito bacana, está realmente muito profundo, quer dizer, modelo de contratação, como é que fica agora, né? Quer dizer, a instituição está lá, olha, vai ter concurso. E como é que ela define o modelo, se vai ser regime único ou FGTS, ou seja, seletista? Como é que é? Isso já está claro ou ainda não? Em um minuto. Está difícil falar sobre isso em um minuto. O Fernando traz a pista com relação a essa lei, que é a 9962 de 2000, né, que trata da questão do empregado público. Mas a decisão do Supremo, ele pede ainda uma regulamentação. O que nós temos que entender é que poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, para que eles alterem a situação vigente, eles vão ter que passar por uma nova regulamentação. Então, por exemplo, eu não consigo vislumbrar nesse momento que, ainda que os editais pudessem sofrer retificações, esses que estão hoje no mercado já pelo regime estatutário, eu creio que eles permanecerão, porque não vai dar tempo de você retificar para tratar, né, de um outro modelo de regime, sem uma regulamentação pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E também acho, apesar de nós já termos a questão da terceirização ampla e restrita, acredito eu que, por hora, como eu disse, em curto prazo, não vai haver uma modificação, não. Mas acho que, por exemplo, municípios... Se você for analisar bem, na cabeça do prefeito, ele tem um teto de gastos e ele rapidamente chega lá naquele teto da LRF. Ele não vai também querer investir nesse momento em um custo com a FGTS.
duvido que nesse momento ele queira colocar o custo do FGTS nas costas dele. Por quê? Porque provavelmente a essa altura ele já está com o teto de gastos estourado. Então eu acho que a gente vai começar a sentir como que estados, municípios e a União, de um modo geral, vão reagir com a validação da emenda, da grande emenda constitucional que foi a reformona mesmo do administrativo, sentir isso aí para avaliar o que vai ser feito daqui para frente, lembrando que a gente vai ter que trabalhar isso de modo a trazer um pouco mais de segurança jurídica. Agora, que eles querem diminuir o Estado, eles querem. E o poder que vai ser talvez o mais prejudicado é o Poder Executivo, porque é onde você tem mais portas para trabalhos temporários, terceirizados, etc. e tal. Doutor Fernando, também um minuto, por gentileza. Eu vou pegar o gancho da pergunta do senhor. O senhor falou assim, e agora? Qual o regime de contratação? Isso não altera muito, sabe? Porque, olha só, aqui no Distrito Federal, nós temos o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, é a Lei 840, Lei Complementar 840. Ela traz aqui o regime. O que essa emenda colocou? Agora você vai poder escolher qual é o regime. Não precisa seguir esse conjunto de normas com direitos e deveres e proteções ao serviço público. Você pode instituir aí. Inclusive, podem estados, Walter, instituírem um novo regime, dizendo que você vai trabalhar 10 horas, criando regimes. Agora, o que a emenda tirou aqui, né? Olha, a emenda, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de suas competências, regime jurídico único e plano de carreiras. Ele dizia assim, você não pode fazer farra não, tá? Isso aqui é organizar o Estado. Você vai instituir um regime para você lidar com os seus servidores. O que a emenda fez? Rapaz, faça o que você quiser. Se você quiser contratar para essa escola como CLT, você contrata, para aquele órgão você contrata no outro regime. Você pode fazer vários regimes, Walter. Imagine só a confusão do ponto de vista institucional da organização do Estado. Eu não estou dizendo aqui do governante, eu estou dizendo do Estado. Olha só, outra coisa, Walter, a pergunta que eu queria deixar tanto para os nossos ouvintes como aqui para a mesa. Em que o que essa alteração beneficiou nossa nação? Essa pergunta será respondida pelo doutor César daqui a pouquinho. Bela pergunta. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, estamos de volta e vamos nós na sequência do debate dentro do Justiça na Tarde. O assunto hoje é saber sobre essa decisão da Suprema Corte que validou a emenda que flexibilizou o regime de contratações de servidores públicos. Já tivemos, portanto, a primeira hora do debate, estamos voltando e já entrando na segunda hora. Interessante que um dos nossos convidados, que são o doutor César Brito, o doutor César é advogado trabalhista e ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Também conosco a doutora Caroline Sena, que é advogada trabalhista e sindical, assessora jurídica da FENAFISCO e diretora da Associação de Advogados Trabalhistas aqui do DF. Como também a doutora Larissa Awad, ela que é advogada especialista em direito público, assessora jurídica das entidades Associação dos Servidores da Justiça do DF e Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União. E também o doutor César Brito, que nós já aqui pontuamos, e o doutor Fernando deixou, né, doutor Fernando Freitas, que é o presidente da Associação dos Servidores da Justiça aqui do Distrito Federal. Fechando o primeiro bloco, você deixou uma pergunta que nós vamos pedir aqui ao doutor Sérgio para refletir em cima dessa pergunta que o senhor deixou. Eu peço que o senhor formule de novo aí a pergunta, já direcionando aqui para o doutor César Brito, por favor. Ô, Walter, deixa eu fazer que essa pergunta é queima-roupa, né? Até uma deslealdade com o César. É porque eu fiz essa pergunta em que essa emenda, né, melhorou o Estado do Estado público, né, o serviço público, em que ela melhora o serviço público, em que ela melhora, qual será o legado dela de melhora para a população? É uma pergunta para a gente refletir, porque nós já temos mais ou menos um cenário
das dificuldades. A doutora Carol trouxe aqui assim, as incertezas e o judiciário vai ser muito sancionado, César. Mas vamos pensar à luz da população, do cidadão que precisa dos serviços públicos. Em que essa emenda melhora? Doutor César. O primeiro documento escrito do Brasil é uma carta de caminha em que comunica ao rei de Portugal o achamento do Brasil. Super feliz. Aquela famosa frase, aqui se plantando tudo dá. Mas um trecho da carta, ele pede emprego para o sobrinho. Ele aproveita a carta e pede que o rei empregue o seu sobrinho. É o primeiro ato de nepotismo no Brasil e que demonstra na concepção dessas pessoas para que serve o Estado. Aí você começa a caminhar para as respostas. A quem interessa a fragilização do serviço público? Em quem melhora a fragilização do serviço público? Assim como o rei de Portugal, assim como caminha, a história do Brasil é uma história em que os empregos pertenciam aos governantes, que dele podia fazer o que bem entender. Um exemplo típico, nós conhecíamos na atividade policial, com a atividade de segurança que era feita, que eram os delegados de calça curta. Sim. Que eram nomeados e faziam parte das guardas pessoais dos coronéis. Sim. E mudava o coronel, o amigo passa inimigo, aquele livro. E até recente a gente tinha esse delegado aqui em Santo Antônio do Descoberto, na década de 80, 90, tinha delegado. Algo bastante normal, né? Até a segurança pertencia às pessoas. E quando isso é aprofundado na ditadura militar, né, que não só não tinha estabilidade para os ministros, para os juízes, para os magistrados, para os membros do Ministério Público, para todo mundo. Essa vitaliciedade que nós temos hoje não existia. Então, se eu discordava do meu governante, eu se tiver sorte, afastava. Se tiver azar, ainda era preso, torturado e desaparecidos. A Constituição de 88 disse, não, para garantir que o Estado sirva ao público, eu preciso proteger o servidor e a servidora. É preciso que essa compreensão do Estado para todos seja garantida para quem executa. Por isso tem uma frase que eu acho bacana, que assim, que o serviço público não pode ser um veto de pobreza, mas é um veto à riqueza. Não um voto de pobreza, mas é um veto à riqueza. E é isso que o servidor público sempre compreendeu. Ele serve ao público. Quando você para de servir ao público e voltar para servir ao governante, e nós sabemos quem são os governantes brasileiros, nós começamos a discutir qual interesse dessa emenda. A quem ele beneficia? Eu posso até estender para a pergunta mais moderna, porque nós estamos falando de 98. A quem interessam as emendas do orçamento secreto? Quem é o beneficiário do orçamento secreto? Sem transparência, sem nada. Quem é o beneficiário dessas discussões do superávit primário? Você tem que economizar para pagar quem? Se não aos banqueiros internacionais. Quando você vai olhar essa pergunta, é uma pergunta que vem desde 1500. O Estado brasileiro sempre foi do dono, chamado poder econômico. Tentamos acabar com isso em 1988, com a Constituição de 88. Fomos vitoriosos nisso. Mas até lá, nós estamos resistindo ao esfacelamento do Estado, ponto a ponto, a todo instante. E essa, para mim, foi uma das grandes derrotas que nós tivemos. Acabar com a ideia de um regime jurídico único com garantia para os servidores de resistência. É uma derrota não da guerra final, de uma batalha. De uma batalha muito... uma derrota cruel. Mas a gente tem muita chance, porque na nossa avaliação, e aí que é consenso, é de que não acabou com a lei que garante a estabilidade no emprego para os servidores públicos. A gente pode estender, inclusive, num debate no Congresso, esse mesmo Congresso que relativizou o direito trabalhista, mas ainda é um debate em conquistar. Dizer que permanece essa regra. E não se pode contratar seletista, é incompatível com o Estado. Aliás, o primeiro concurso que tiver sobre seletista, nós vamos fazer ataques também jurídicos nesse sentido. Nós vamos questionar juridicamente. Porque é incompatível o sistema da demissão imotivada, o sistema do fundo de garantia que você demite as pessoas paulatinamente todo mês 8%, é incompatível com o serviço público. O serviço público pressupõe continuidade, pressupõe transparência. Então, acho que se for adotar qualquer outro sistema que não garanta esses requisitos que permanecem na Constituição,
aí nós vamos ainda atacar. É uma batalha e sofremos uma derrota. Mas a guerra final, o resultado final, o que nós queremos, é o que quis a Constituição. Uma sociedade igualitária, fraterna, em que o trabalho seja fator de dignidade da pessoa humana e que o Estado está para servir a sociedade. E essa é a batalha final, que eu espero que vamos ainda ganhar. Aliás, a TV Justiça e a Rádio Justiça têm esse papel muito grande, né? Você bem colocou que o programa tem cada vez mais entrado nas nossas casas. A linguagem do jurídico deixa de ser uma linguagem dos engravatados para ser uma linguagem da população. Eu tenho certeza que esse debate vai ser muito importante para nós compreendermos que é falsa essa criação de que servidor público não serve ao público. Aliás, eles criam até palavras que ofendem, porque ofendendo, Goebbels falava isso, que a mentira repetida vira verdade, e aí criou o nazismo. Um governante lá atrás, o qual dizia, é Marajá. Mais recentemente, um outro diz assim, é parasita. Ou dizer, aposentado e servidor professor é vagabundo. Então, essas formas de deturpar esse serviço que é fundamental, que é a resistência, continua. Mas, repito o que Titã falou, o pulso ainda pulsa. A resistência permanece. Doutora Larissa, aproveitando o gancho deixado pelo doutor César, quando ele fala com muita propriedade, né? A batalha está perdida, mas a guerra ainda não. Com que armas é necessário chegar, portanto, e continuar nas batalhas até realmente estender a bandeira da vitória? Vamos imaginar dessa forma. Nada em si ainda cabe recurso, a gente espera atuar ainda no processo, ainda não transitou em julgado, o acórdão ainda não foi publicado, então, de toda forma, temos esperança ainda de... Pode reverter, então, essa situação? É o que a gente espera, né? A gente sabe que depende muito da vontade além da processual, mas é o que a gente espera. E, claro, como eu acho que está sendo a palavra de ordem aqui na mesa hoje, muita atuação, muita resistência dos movimentos sindicais, da participação popular, porque essa questão é interesse de todos. A população não pode fechar os olhos. Não é interesse só do servidor público que está lá já na ativa, empossado. A gente tem que ter em mente que todos nós somos usuários do serviço público. E ele tem que ser preservado da melhor forma, para melhor prestação para toda a população. Então, certamente, além das questões processuais que vão ser analisadas e debatidas no momento pertinente, né, a gente tem já trabalhado na questão, ainda que não tenha sido publicado o acórdão, a gente acompanhou o julgamento e cada voto, com certeza na resistência popular e na resistência já típica dos movimentos sindicais. Perfeito. Doutora Carol, diante desse debate, evidentemente que nós temos aí os servidores, tanto seletistas como também os estatutários, e diante dessa discussão, diante desse debate, estão ali já um tempo mais próximo de aposentar do que outros que estão ingressando neste momento. Enfim, eles têm motivo para preocuparem com esse debate que hoje nós estamos aqui abordando, o servidor público que está exercendo a sua função, está ali trabalhando, e nós aqui falando de regime, previdência. Tem motivo para esse servidor ou essa servidora, de algum momento, aí preocupar com a situação? Olha, se a gente for levar em consideração o que consta da decisão do Supremo, aparentemente não. Por quê? Não é proibida, né, a transmutação de regime, então quem é empregado público, não pode mudar para estatutário, quem é estatutário não pode virar empregado público. A rigor, eles não deveriam se preocupar, mas eu acredito o seguinte, que toda essa insegurança jurídica, obviamente, vai impactar quem já está também no serviço público. Quando o Fernando pergunta em que melhora, não há melhora quando há uma insegurança jurídica, qualquer que seja ela. Nada que gera confusão
e isso é uma confusão, é uma salada de possibilidades de regime, de modelos de contratação que ficam aí em aberto, a quem interessa? Porque a verdade é que, obviamente, que todos nós nos qualificamos e queremos ter uma ascensão pelo nosso saber, pelo nosso estudo. Mas, quando a gente começa a exercer uma profissão, e tanto nós da advocacia, quanto os próprios servidores e empregados públicos, eles têm um juramento de ser porta-voz da cidadania. Então, quando eu faço um juramento, eu não estou fazendo um juramento para eu receber bons honorários, mas eu faço um juramento para eu ser o melhor possível para a cidadania e para o Estado democrático de direito e para as instituições. Da mesma forma, o servidor público, o empregado público, ele lida com o público, ele lida com o Estado, com o município, com a União. Então, é falsa a premissa que se vende de que o servidor público é ocioso, de que o servidor público não trabalha, de que o servidor público apenas ganha rios de dinheiro e nada faz. Então, essa premissa tanto é falsa, quanto também, caso haja efetivamente alguém que seja moroso ou não preste esse serviço de forma adequada ao público, ele pode ter a sua... ele pode ser dispensado. Agora, dizer, por exemplo, que dentro da sua pergunta, sabe, que hoje, pela decisão do Supremo, os atuais estariam em risco, o risco que eles têm é justamente dessa confusão, de uma possibilidade de pessoas que exercem a mesma atividade que eles, não tenham nem a motivação de trabalhar como eles trabalham, ou vice-versa, porque vai ter, de repente, salário diferente, regime diferente, sindicato diferente, como fica a luta de uma mesma categoria. Então, todo mundo, Walter, vai ser impactado. Talvez, obviamente, ele não vai perder agora a estabilidade, ele não vai perder o regime que ele já foi contratado, mas ele vai sofrer o impacto de contratações extremamente precárias, com portas abertas para inúmeras perseguições, para mais assédios, né, nas relações entre servidores, empregados e patrões, e por aí vai. Então, eu acho que nada beneficia. O que causa confusão e causa todo esse desmantelo não moderniza nada, como o César diz, só faz a gente voltar para uma idade moderna, que de moderno não tem nada. Doutor Fernando, quer dizer, o senhor vê a possibilidade desse debate que já ganhou muita força e com toda certeza vai ter mais força ainda, quer dizer, de alguma forma ele chegar e ecoar no Congresso Nacional e de alguma forma forçar o nosso parlamento a vir com uma nova proposta que de alguma forma corrige, se esse é o termo correto, pelo menos do que nós estamos aqui debatendo, se houver essa possibilidade, em que pese que no nosso parlamento, não que seja uma crítica, mas nós temos lá parlamentares que, às vezes, já estão lá no seu 5º, 6º, 7º mandato. De alguma forma, essa permanência constante, de alguma maneira, influencia também numa decisão como essa, que nós estamos aqui, de certa forma, provocando uma resposta do senhor? Olha, Walter, a emenda veio de lá. Então é o seguinte, né, César? No direito é aquele negócio, quem pode no muito, pode no pouco. O Supremo disse isso, o Supremo falou assim, olha, esse assunto aqui não é uma cláusula pétrea, então você pode emendar. Se pôde emendar em 98, pode emendar em 2024. O cenário que nos preocupa é a composição do Congresso. É a visão de Estado que cada parlamentar tem. Né? Então, se é uma visão do Estado mínimo, e Estado mínimo para quem? A pergunta, o eleitor ele precisa saber. Quando se fala em Estado mínimo, é para quem o Estado mínimo? E para quê? Para que eu preciso do Estado mínimo? Eu falava com o senhor aqui antes o seguinte, Estados Unidos tem mais servidores públicos que o Brasil. E lá você não tem SUS, você não tem SAMU. Lá o Estado é mínimo e tem mais servidores públicos. Então é um erro pensar nisso. Agora, a minha preocupação, Walter, vai mais além. Vamos aprofundar o debate. Eu vou pegar uma fala do ministro Flávio Dino, numa discussão de uma relação de emprego de pejotização. Pejotização é um contrato que está sendo debatido dentro da relação da CLT.
uberização. É outro debate que está dentro do regime da Constituição. Pode vir, Walter, você imagina, eu não estou falando do Brasil não, mas vamos imaginar que tem um prefeito, César, que ele cria um contrato de pejotização para o serviço público. Poderia? É um regime jurídico único? É um dos regimes que agora se pode criar? A pejotização dos regimes? Você tem dúvida, Walter, da criação legislativa do nosso parlamento? Estou falando em nível municipal, estadual e nacional, da criação legislativa. Aí depois vai parar onde? Vai parar nos conselhos especiais dos tribunais de justiça, vai parar de novo no Supremo Tribunal Federal. Eu vou contratar aqui a comunicação de tal órgão por PJ, eu vou contratar uma PJ. Não estou falando de contrato de trabalho como é hoje admitido, estou falando do serviço público. Porque a CLT existe, agora criaram, né, César? Não, pode pejotizar, pode terceirizar se não for área fim. Pode uberizar. Aí tem tribunal que entende que não tem relação de trabalho, tem outro, e o ministro Flávio Dino enfrentou esse tema agora. O senhor duvida que com essa liberdade de múltiplos regimes, porque não se mais está atrelado à Lei 8.112, não se está atrelado a mais nada. O senhor redige uma lei aí que vai tratar daquele determinado órgão, manda para o parlamento, se lá no parlamento o executivo tiver ampla coalizão, aprova, e depois quem vai dizer que não pode ir à luz de quê? À luz da emenda, pode-se criar vários regimes para cada órgão, para cada segmento. Agora, o que mais me preocupa também, Walter, já pegando o seu gancho, imagine o senhor o que vai acontecer com aqueles estados que têm esse tipo de... Quando o governante assume. Eu vou lhe dar um exemplo. Esse ocorrido do Brasil. O anterior da criatividade legislativa do prefeito que cria leis e a Câmara também aprova, não é no Brasil não, mas esse aqui vai ser no Brasil. Imagine você que o presidente da República assume e fala assim, eu vou acabar com aquele determinado órgão. Mas o órgão é importante, é de Estado. O IBAMA, que cuida do meio ambiente, que está aí, ó. Vai ter um grande evento no Brasil, né, para cuidar do meio ambiente. Quando o presidente vai à ONU falar do meio ambiente equilibrado, é uma pauta que interessa... Já quiseram acabar com o IBAMA, não? Isso. Eu ia falar exatamente isso. A pauta de meio ambiente, lembra que eu falei assim, olha, interessa a quê? Estado mínimo para quê? O meio ambiente é garantir condições mínimas da sobrevivência da vida. Teve um presidente que disse, não irei fazer mais concurso para o IBAMA e vou matar o órgão por falta de servidores. Agora ele não precisa fazer mais isso. Basta que ele crie um regime pouco atraente para o servidor, que não vai ter ninguém querendo para esse regime. Basta que ele faça isso. Basta que ele precarize a relação do servidor com o Estado a tal modo que não seja nem seguro, nem eficiente e nem atrativo estar ali. O Fernando, tão grave quanto? Ele pode criar um regime dizendo que pode ser exonerado quem der a multa quando alguém estiver pescando de forma irregular. Exatamente. E aí vamos lá, vamos pegar o seguinte, eu não ouvi falar das polícias aqui, que a gente sempre olha a polícia como a presença do Estado. Inclusive, Valdo, eu estava... No meu artigo de conclusão de especialista em direito administrativo, eu disse o seguinte, o Estado é o único que detém o monopólio da violência. Ele pode usar de força para com o particular. Ele pode usar de força. Inclusive, ontem, aqui no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça deu uma decisão mandando desocupar um prédio que estava ocupado, e não invadido, ocupado, e a polícia poderia usar de força, estava lá no mandado, podendo utilizar de força a autoridade policial. Aí eu pego o seguinte, eu imagino, por exemplo, em uma campanha, Valdo, você me desculpa, mas eu tenho que citar porque eu sou dirigente associativo e defesa de servidores. Em uma campanha, determinado presidente utilize certo órgão para impedir que eleitores votem. E eu estou seguindo porque houve decisão do Alexandre de Moraes e, inclusive, fez o processo contra o diretor-geral da PRF. Porque as polícias não estão fora disso aqui, não. Elas podem ter leis próprias agora, né, descolado de qualquer tipo de ordenamento jurídico já existente. É isso que a emenda diz. Você pode fazer um novo regime jurídico único, você pode adotar a CLT, você pode fazer um híbridozão aí, um misturado naquilo que convém, né? Aí tem uma fala do Barroso que eu vou citar. O Barroso, ao final do julgamento, ele fala, olha, do ministro Barroso, isso aqui é um clamor
da administração. Negativo. Com todas as vênias possíveis, não é um clamor da administração. Isso é um clamor dos administradores, que cada um coloca a sua visão. Só que, você sabe por quê, Walter? A Constituição, que é lei maior, segundo as nossas regras lá, né, tem que estar na Constituição a alma da nação. Tem que ter relevância para estar na Constituição. Então, o Constituinte, ele colocou, ó, eu vou proteger essa organização político-jurídico-social e vou dar a ela texto constitucional, ou seja, eu vou dizer, você não pode trazer sua bagunça de sua visão de mundo para o Estado, porque o Estado não é você. Os governantes passam, o Estado fica. Agora já imaginou, vem um governador que fica 4 anos, Walter, ele cria múltiplos regimes jurídicos, das mais bagunçadas diretrizes. Aí depois ele sai. Sabe quem fica com a conta, Walter? O senhor e os seus impostos. Ele fica com a conta da demissão revertida de forma irregular na justiça. Ele fica com a conta do órgão precarizado. Ele fica com a conta do serviço público não prestado. É ele que sempre fica com a conta. Você quer ver um exemplo? Lá no Rio Grande do Sul, as enchentes alagaram o aeroporto que era cedido, era feito uma concessionária, né? Sabe o que a concessionária falou? Como alagou o Estado, me dá aqui o dinheiro para arrumar. Ou seja, na hora do lucro, é meu. No prejuízo, vem Estado, vem me ajudar. É uma sociedade muito boa essa, né, do Estado. Eu vou dizer o seguinte, eu vou conceituar esse julgamento para passar para a doutora Larissa como a Babilônia neoliberal. Vai ser uma bagunça só e não vai ter, César, advogado e nem judiciário que dê conta do tanto de ações que serão ingressadas por conta das barbáries que, às vezes, o parlamento e os executivos fazem quando estão alinhados dentro desse propósito de reduzir o Estado. Doutora Larissa. Não, na linha disso que o Fernando está colocando, muito me impressionou no dia do julgamento, na sessão que antes do julgamento da ADI 2135, do RJU, estava tendo o julgamento das questões do Brumadinho. Então, a gente vê exatamente nessa linha como que tirar do público traz essa judicialização, trazem os problemas, a gente já observa isso. E nas palavras aqui também, complemento do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele disse que o modelo único já não atende adequadamente às demandas do serviço público moderno. E aí a gente pensa, é do serviço público ou da administração moderna? Porque do serviço público é o que a gente demanda, é o que a gente precisa, é o que a população precisa. A população também está modernizando, mas ela não deixa de precisar de ser protegida, ela não deixa de precisar dessa participação do poder público, da proteção da coisa pública, como bem coloquei no começo aqui, esse julgamento de Brumadinho, porque realmente eu fiquei chocada ali na hora. Gente, a gente acabou de discutir isso aqui, acabou de ser analisado todos os prejuízos que essa situação trouxe, a gente está aqui, mais uma vez, tirando do público, levando para essa situação em que a gente tenta transformar a relação de trabalho estatutária numa relação de trabalho mais ligada ao privado, a gente vê que realmente vai chover problema e a gente consegue prever não só os problemas para o próprio servidor, como para toda a população. Doutor César, essa discussão, esse debate que nós estamos aqui produzindo com muita profundidade, para muitos podem estar pensando, mas isso só interessa para o servidor, aquele que está na ativa, o aposentado, ou quem está se preparando para entrar. Mas, no geral, esse debate também é de interesse e tem que ser realmente debatido, principalmente pela população que recebe os serviços que são realizados por este público que são os servidores que, de alguma forma, estão aí nessa situação que, de alguma maneira, tem preocupado não só eles e que agora, aos poucos, tomando também conhecimento com essa profundidade, com toda certeza está preocupando a todos nós. Como é que o senhor vê e como é que o senhor situa o público nesse debate? Até o próprio nome significa servidor público. Servir
ao público, ele é o destinatário, o público é o destinatário maior. A gente brinca muito com a advocacia, quando a gente fala assim, prerrogativas. As prerrogativas não são para os advogados, é para que a sociedade seja bem defendida. Então, a prerrogativa é para a sociedade, para saber que aquele que faz o direito de defesa tem instrumentos para enfrentar o autoritarismo e tudo. Então, quando você fala serviço público garantido, é para que o servidor público saiba que aquele que cuida dele tem proteções contra os autoritários. A história brasileira é de muito autoritarismo. A história brasileira, infelizmente, é de muita corrupção no Estado. A história brasileira é de uso do Estado para fins próprios. Por isso o nepotismo, a quantidade de parente que se entra. Além dos bons livros da época da ditadura militar, era a vinculação que ele fez, o pesquisador, entre o compadrio com a corrupção. Porque se você tem alguém que entra porque é amigo e não pela competência do concurso público, esses são os alvos de serem corrompidos, porque sabe que não tem nem ética, porque entrou sem concurso público, nem qualidade técnica. Então, quando você cria um sistema de proteção ao servidor, é para que ele possa prestar um bom serviço ao público com independência. E é por isso que você faz a pergunta correta. Nós estamos falando do servidor, mas na verdade estamos falando da sociedade, do povo, que sabe que essa é a melhor forma de garantir que aquele que está ali atendendo pode resistir aos autoritários de plantão. Mas se você perguntar para mim qual é o lado da história que você tem que escolher em cada lugar, eu escolho a história do Constituinte. A Constituição de 88 disse isso. Ao estabelecer um regramento, a alma da Constituição, o espírito constitucional, é de criar um sistema de proteção ao servidor público para que ele possa prestar sem nenhuma ingerência, sem nenhuma vingança, sem nenhum medo ao serviço que lhe requer. Se ainda se falar do lado da história, eu vou dizer que 4 pessoas que eu admiro muito grande, que admiro muito, mas muito mesmo, porque construíram o Brasil democrático, que resistiram à ditadura militar e que infelizmente já não faz parte da nossa convivência física, eles são autores dessa ação. Leonel Brizola assina a procuração que ingressa com ação de constitucionalidade, Haroldo Lima, do PCdoB, que também foi um resistente, foi torturado, assina essa ação, Miguel Arraes, que outro resistente que também foi torturado, foi perseguido, porque acredita no Estado de proteção. E, pelo lado do PT, que entrou só embora já tinha assina, Marcelo Deda, que foi governador do meu estado, um dos grandes políticos da história do Brasil, que é o autor da emenda no parlamento, que quer se garantir. Essa emenda que impediu a quebra do regime jurídico único. Ora, 4 personagens da história que entram para a história pela sua luta em defesa da sociedade, em defesa da democracia, que é Brizola, que é um dos grandes exemplos nossos, e Arraes, né? São exemplos muito grandes. Esse é o lado que a gente quer que seja consolidado. Infelizmente, essa Constituição, que eles tiveram um papel muito importante, ela começa a ser desmontada a partir da reforma administrativa de Fernando Henrique Cardoso. Não só ele, né? É complementada com o passar do tempo, como aqui nós debatemos. É uma pena, porque o sentido dela é proteger quem sempre explorou o Estado, quem sempre explorou a classe trabalhadora, quem sempre explorou o povo, e desproteger aquele que tinha e tem a missão de proteção. Então o povo perde. Eu não tenho dúvida nenhuma que o povo perde. Doutora Carol, né? Focando também, doutora Carol, a expectativa de muitos profissionais que enxergam, portanto, no serviço público, uma estabilidade, um melhor salário, quer dizer, e outras coisas mais, né? E a satisfação principalmente de estar servindo, portanto, aí ao público. E diante do que nós estamos, portanto, aqui debatendo, quer dizer, como é que fica realmente aí esses segmentos, né, de alguma maneira, quer realmente prestar serviço para o Estado? Será que nós vamos chegar num dia do pessoal virar o nariz, não, serviço público, nunca, né? Quer dizer, isso pode acontecer, isso está no radar, ou seja, a gente tem que ter cuidado também com essa situação? Poder, tudo pode. Eu sempre digo que para você pegar e entrar com sonhar, de repente, com essa estabilidade, de repente perceber que a grande verdade que prova e demonstra todo esse desmonte é que
cada servidor, por exemplo, o ano de 2024 que a gente está debatendo aqui vai ser melhor, com certeza, do que o que a gente vai debater lá em 2028. A gente tem a prova no serviço público de um desmonte tão grande que no início tinha paridade, integralidade, nós caminhamos sempre perdendo. Então, quem entrou lá atrás entrou com paridade e integralidade, já não possui mais, aí quebra a estabilidade, quebra o regime jurídico único. O que a gente está discutindo hoje talvez vai ser melhor do que o que vai vir lá na frente se a gente não fizer uma mobilização. Agora, fato é, sabe, Walter, que eu até puxo novamente esse assunto. Quando você fala em servidor público, quando você fala em trabalhador, quando você fala em empregado público, a rigor, você não está falando de pessoas que tenham que ter lados políticos. E é por essa razão que eu percebi que a questão da escala 6x1, ela ganhou a adesão do trabalhador, de todos, de centro, de esquerda, de direita. Por quê? Porque ele sentiu na pele dele. Ele sentiu na pele dele. A minha esperança, né, é que quando as pessoas começam a sentir a dor ali na pele mesmo e percebem, poxa, essa escala está ruim, essa forma de contratação está ruim, a falta de estabilidade para mim está ruim, essa perseguição que eu estou sofrendo está ruim, eu vou sair desse órgão, não aguento mais. Isso é o que faz com que a gente comece a também mostrar que esse serviço ao público vai ser comprometido por uma estabilidade, inclusive, emocional. A quantidade de vezes que você vai acabar adoecendo, a quantidade de vezes que você vai desmotivado para o trabalho, a sua produtividade que cai ao extremo. Mas eu ainda tenho uma esperança, porque eu tenho absoluta certeza de que os administradores extremamente contrários a essa unidade no serviço público, a essa estabilidade, ao trabalhador que tenha uma escala mais tranquila de trabalho, eles talvez sejam os primeiros a implementar essa nova regra de forma muito serelepe. Mas, talvez, eles vão sentir na pele a migração para estados que privilegiem o que o Constituinte desejou. Ao perceber uma possível disputa, e eu falo isso lembrando até do ICMS, já que a gente também está em tempos de reforma tributária. Lembra da briga do ICMS ali? Eu acredito que nós vamos acabar tendo uma espécie de disputa pelo local em que nós vamos ter mais garantias, mais proteção, mais unidade, mais benefício para a sociedade, para o próprio servidor. E aí eu acredito que nessa disputa, quando esses estados começarem a perder, quando os interesses não seguirem e quando eles sentirem na pele a ausência de mão de obra qualificada às vezes, porque eles não vão poder viver só de cargo comissionado, só de serviço terceirizado, só de pejotização e tampouco só de privatização. Porque ao privatizar também esses empregados acabam saindo ali do manto ali do órgão, né? Para muitas vezes ou cair na iniciativa privada ou esses trabalhadores vão acabar migrando para outros locais. Então, assim, eu tenho essa esperança de que nós vamos passar por um teste de fogo, mas ao final a população e os próprios candidatos, as próprias pessoas que querem um serviço público eficiente, eles vão começar a cobrar que o Congresso e que as coisas voltem ao status quo. Doutor Fernando, quer dizer, é evidente que Brasília sempre esteve ali no centro do debate, e principalmente quando o assunto é servidor público, em que pese que o maior efetivo não é nem aqui, né, no Rio de Janeiro. Mas geralmente Brasília já tem aí essa marca. E de repente o Brasil está acompanhando, portanto, essa discussão que nós estamos aqui provocando. E de repente o pessoal que ainda não captou aí a importância desse debate pode estar pensando, mas isso aí interessa só para Brasília. É um equívoco grande, ou seja, é uma luta que municípios, estados e também os serviços públicos da União precisam estar, de alguma forma, aí com uma mesma pauta, vamos colocar dessa maneira assim, e de alguma maneira buscar, portanto, ali dentro, claro, né, do que a nossa democracia permite, buscar realmente o reparo dessa situação? Walter, quem será atingido por esse julgamento do STF e pela emenda proposta pela FHC aprovada pelo Congresso?
quem do serviço público precisa, quem no serviço público está, quem se insere dentro de um contexto civilizatório dentro do Brasil. Todos. Todos. Eu vou pegar uma fala da doutora Carol. Quando se fala em Brasília, nós não somos a malha maior de serviço público, que são os municipais. Então, o agente de saúde que cuida da dengue. Um dia desses estávamos vivendo um cenário crítico de dengue. Mas vamos mais para trás. Os enfermeiros que enfrentaram a Covid e ficaram na linha de frente. São esses profissionais. É a polícia que não parou, que está numa violência doméstica, quando ninguém quer meter a colher, que é uma coisa errada. Quem mete lá a colher e o peito? A polícia. São os bombeiros. Todos nós seremos impactados. E aí, não é só no Brasil. Aqui em Brasília pode estar o grande efetivo do judiciário da União, mas nós, do judiciário, do executivo da União. Mas nós temos o executivo estadual, o executivo municipal, o legislativo municipal e estadual. Né? Nós só temos aí o judiciário municipal. Mas todos seremos atingidos. Porque o que se fez agora, Walter, foi simplesmente tirar uma trava constitucional de uma organização mínima. Veja, cada estado já podia ter seu regime jurídico único. Cada município já podia ter. O que ele não podia ter eram vários regimes. Você quer contratar todo mundo por CLT? Podia. Podia. Mas você tinha que contratar todo mundo, tá? Você quer contratar todo mundo por essa lei aqui, como o DF fez, Lei Complementar 840? Então contrate por essa lei aí. Teve estados, Walter, que copiou a Lei 8.112 integralmente e aplicou. O que não poderia, mas fizeram. Então, eu fico com medo, Walter, que a sociedade e aí os servidores públicos atuais e os futuros somente compreenderão a profundidade dessa decisão e daquela emenda de 98, porque eu tenho que trazer, Walter, porque eu até gravei um áudio sobre isso. A emenda quem fez foi o Legislativo, proposta pelo FHC, obviamente. O Supremo apenas validou o processo de alteração da Constituição, não entrou ao método. O Supremo não disse se poderia ou não mudar isso, não analisou os impactos. E eu fico com medo que daqui a 4 anos, porque agora nós estamos tendo ainda, Walter, não sei se você sabe disso, discussões jurídicas acerca dos quintos que foram tirados lá em 98. Recentemente o TCU ainda inovou. Isso está ecoando, né? Olha, teve uma alteração de 2003 que o Lula deu aquela revisão geral que gerou toda a discussão e a matéria, depois de 17 anos, ainda está em debate no judiciário. Uma revisão anual de 1% que virou os 13,23%, que algumas categorias têm. Recentemente o Supremo modulou dos 28%, né, do pessoal do Executivo. Veja as barbáries que essas alterações legislativas descompromissadas e destoantes da nossa sociedade. Ou seja, num Estado que precisa cada vez mais da presença numa população, né, César, que precisa cada vez mais da presença do Estado. Nós estamos falando, Walter, de um Brasil que tem lugar que não tem uma delegacia, que não tem um posto de saúde. Nós estamos falando desse Brasil. É esse Brasil que a gente quer diminuir, fragilizar? Real. É o Brasil real. Então, Brasília ela é a capital federal e deve ser tratada como capital, mas a gente tem que falar o seguinte, é do Amazonas, é do Agreste, que não tem uma alma viva de servidor público, onde não há a presença do Estado, porque a presença do servidor público, Walter, é o Estado. Ali está o Estado. Então, quando a gente fala disso, essa população vai sofrer quando o serviço público ficar menos atrativo. Quando o médico... Olha só, César, qual a diferença, então, do médico hoje contratado pelo serviço público e o médico contratado por uma clínica particular? Se o regime é o mesmo, o salário é o mesmo, o benefício é o mesmo. Agora, no serviço particular, Walter, você vai ter toda uma estrutura que é cobrada, e tem que ser mesmo. E no serviço público, você vai lá para ter a precariedade de não ter um tomógrafo, um aparelho de raio-x. Se o regime é o mesmo, se os vencimentos estão o mesmo, o que vai ser atrativo ao serviço público?
Aí você pode falar, César, da estrutura. Por que abriram a parte da Constituição para a exploração subsidiária da saúde? Porque a saúde, por si só, meramente pública, não dava conta. Vai lá com você, César. Doutor César, deixa eu deixar uma colocação para você também para refletir. Claro que nós estamos falando aqui enfim, dos impactos, né, que vão surgir no seio da sociedade de forma direta ou indireta, enfim, todos seremos, portanto, de alguma maneira alcançados. A minha pergunta para o senhor, o nosso parlamento, os senadores, os deputados, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, enfim, os nossos eleitos, né? Graças a Deus temos eleições, temos a nossa democracia e tem que ser assim. Mas esse segmento que nos representa no parlamento, de alguma forma, esse segmento também será alcançado por essa mexida no que nós estamos aqui abordando? Claro que sim. Ele atinge a todos. Claro que atinge com menos impacto para algumas pessoas. Por exemplo, por que quem tem dificuldade de ter um sistema de saúde muito importante? Por que tem dificuldade de, ainda que se gaste milhões no sistema de transporte, que o transporte seja de qualidade? Qual a dificuldade que nós temos de fazer que o Estado se torne presente em alguns temas, como no campo, evitando a exploração? É porque, infelizmente, quem decide não precisa desse serviço. Quem decide não vai para o SUS. Quem decide não pega ônibus. Quem decide não precisa do apoio do campo quando sua pequena safra pede, porque quem decide tem acesso aos grandes perdões que os estados se fazem. Então, quando você delega a decisão para quem não precisa do serviço público, a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas é uma dificuldade também que vai prejudicar essas pessoas a longo prazo. Porque essas pessoas têm empregados, têm empregadas que vão ter problemas, vai acarretar um prejuízo muito grande no ir e vir das pessoas para o trabalho e para a produção econômica. Então as pessoas têm que começar a ter uma visão muito mais global sobre isso. E qual é o nosso papel? É o papel como daquele Pinóquio mostrava muito, embora o Pinóquio me disse muito, e alguns desses mentem muito, mas o Pinóquio tinha um grilo falante, que dizia, olha, está errado, esse caminho não está correto, é isso que você está fazendo aqui na Rádio Justiça, está errado, esse caminho tem outras alternativas, é isso que o movimento sindical faz, está errado, tem outras alternativas. Nós temos que abrir os olhos do parlamento mesmo, porque, infelizmente, ao não sentir na própria pele a dor alheia, porque alheia está a ela, eles têm mais dificuldade de compreensão. E é cada vez mais difícil, você sabe que as campanhas são muito caras. Os marqueteiros atuam e maquiam muitas pessoas. A dificuldade, você vai olhar qual é o perfil do Congresso Nacional, é empresarial, é de proprietário de terra. É um perfil que vai refletir o que ele pensa e, infelizmente, o que ele não sente. São campos difíceis de atuação. Mas eu gosto da música, eu gosto muito de música, a música nos canta muito. Aí tem aquela frase, assim, apesar de você, amanhã de ser um novo dia. E eu sou muito esperançoso disso. Apesar de tudo isso, a gente tem que ter esperança, tem que ter uma esperança. Em cada eleição, às vezes a gente se decepciona quando são eleitos aqueles que exploram, né, inclusive pelos explorados, mas a gente tem que estar sempre persistindo, porque desistir é acreditar que o paraíso que promete lá na Terra, no futuro, também não será alcançado na Terra. Então, acho que a gente tem que lutar muito. E eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor forma de atingirmos para todas e todas as pessoas, do Oiapoque ao Chuí, do interior mais distante do mundo, é através de um serviço público eficiente. E quanto mais distante da capital, mais importante é o serviço público. Quanto mais distante dos olhos da imprensa que pressiona para um serviço de qualidade, mais importante é o serviço público que resista. Quanto mais pobre o local, mais precisa de um servidor público que resista. Porque ele não será cooptado pela fome, não será cooptado pelo descaso. Então, por isso que é importantíssimo, importante. Qual a dificuldade que nós temos, por exemplo, de termos médico onde mais se necessita? São reflexões que a gente tem que fazer.
Por isso que eu acredito muito nesse debate. Esse debate atinge a população e quanto mais necessitada ela é, mais importante é o debate. Perfeito. Bom, como o próprio doutor César também já disse no início, né, do nosso debate, o tempo voa. E voou, né? Tanto que nós já estamos caminhando para o encerramento já da segunda hora. E eu já começo com a senhora, a doutora Larissa. Vamos lá, 2 minutos, portanto, para as considerações finais. E já agradecendo, de certa forma, parabenizando realmente cada uma das senhoras, também como dos senhores. Realmente foi um debate profundo e com toda certeza vamos ter um fim de semana aí para, de alguma forma, meditar e bastante a respeito deste tema. Mas 2 minutos para a senhora, por favor. Muito obrigada, Walter. Hoje realmente foi um momento muito importante para a gente poder debater esse assunto, que a gente sabe que está fervilhando, né, em todos os lugares, pelo menos onde a gente que atua aqui na área, onde a gente passa, vem recebendo muitos questionamentos sobre esse fim do RJU. E eu queria ter mais esperança como o César, eu sou um pouco mais pessimista do que ele, e eu espero realmente que a administração não acorde com tragédias, com a situação ruim colocada, com a população precisando desse serviço bem prestado de maneira caótica, né? Eu acho que foi muito bem colocado aqui que a gente, quando fala de serviço público, a gente não está falando só daquela pessoa que está ali no cartório, né? Que a gente está falando também das pessoas que estão aí na linha de frente, em pandemias, em situações e endemias, em situações enfim, controle de doenças, tantas outras situações que colocam a população em risco direto, né? Não que a situação cartorária seja menos arriscada, que a gente também está falando de patrimônio, a gente está falando de direitos, mas situações ali que a gente vê de saúde, né, que, enfim, não há muito tempo a gente enfrentou e viu os servidores públicos sendo verdadeiros heróis. Então, a gente conseguir olhar para trás e exaltar esses verdadeiros heróis e agora colocar isso tudo em risco, a gente tem que lembrar da população, dos pequenos municípios, que a gente sabe, né, que muita gente fala de direitos, dos servidores e tal, mas são essas pessoas que estão lá, que vão para o interior, que vão prestar esse serviço para a população mais necessitada. Então, me inspira no esperançar do César, tentando deixar um pouquinho de lado o meu pessimismo, mas eu não deixo de usar esse pessimismo também para a gente continuar enfrentando aí e combater esse absurdo que está acontecendo agora. Então, agradecer, Walter, agradecer a todo mundo que estava aqui hoje e vamos seguir na luta. Pois não. Doutora Carol Sena, também, por favor, 2 minutos para as considerações finais. E já também agradecendo a senhora pela presença e também, né, pela participação conosco nesse debate tão profundo. Gente, é sempre um privilégio realmente a gente se reunir e perceber o comprometimento da Rádio Justiça e o seu, da Ana, de toda a sua produção, Walter, em levar para a população uma temática que é importante, que atinge a cada uma dessas pessoas, seja porque elas vão receber em contraprestação pelo serviço público prestado a ela, seja porque ela também deseja prestar um serviço ao público. Então, e de uma maneira muito simples, objetiva, sem o famoso juridiquês que eu verdadeiramente combato mesmo, sendo oriunda do mundo jurídico, que é tão, às vezes, burocrático. Mas é muito importante, eu saio daqui com uma quantidade enorme, uma bagagem enorme de novos conhecimentos aqui compartilhados com o César, com você, Larissa. E eu ouso dizer que a gente precisa, sim, ter uma esperança a cada dia. Acho que as nossas esperanças precisam se renovar a cada manhã. E existe não sei se ele é um provérbio oriental, não sei o que é, mas ele sempre diz que tempos difíceis formam homens fortes. Então, às vezes, é preciso passar ou pelo vale da sombra da morte, ou pelos tempos difíceis, ou pela ruptura, ou pela morte do direito, ou pela morte, às vezes, a tentativa de assassinato da democracia. É preciso passar por alguns momentos na vida para que a gente compreenda que
a luta depende de nós. Então, o que eu digo para o nosso querido ouvinte e a nossa querida ouvinte? É preciso, sim, ter esperança de dias melhores, mas essa esperança de dias melhores passa não só por nós que estamos aqui debatendo e lutando, que é em associações, em escritórios de advocacia. Ela passa também por essa pessoa. Essa pessoa já deve saber que hoje a culpa não é necessariamente de um ou de outro, mas às vezes de um sistema. Então, se ele sabe que ele está no foco, ele comece, de repente, a questionar essa pessoa lá na ponta. O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor pensa do serviço público? O que o senhor pensa de meio ambiente? O que o senhor pensa de todas essas pautas que envolvem? A partir daí é que nós vamos mudar esse mundo. Então, muito obrigada. Doutor Fernando Freitas também. Por favor, 2 minutos para as considerações finais, já também agradecendo pela gentileza e atenção com a nossa emissora Rádio Justiça. Tranquilo, Walter, nós que agradecemos, eu particularmente agradeço o convite feito pela doutora Larissa, pelo doutor César, pelo senhor, para estar trazendo aqui as minhas considerações, principalmente para o ouvinte, que certamente está lá em todo canto do Brasil. Nós somos de um país que tem e dará certo. Tem tudo para dar certo e vai dar certo, porque o país é formado pelo seu povo. E quando se criou a Constituição, disse assim, Walter, constitui-se, né, fundamentos da nossa república, a soberania. Não existe soberania sem servidor, para estar nos defendendo, a Marinha, a Aeronáutica, é que vai nos defender. Colocou-se a cidadania, se exerce a cidadania, primeiro pelo voto, e ser votado com eleições rápidas, através de servidores da Justiça Eleitoral, chegando nos mais distantes e longínquos lugares do país. Isso sim é soberania. Ter a oportunidade e o direito de votar. Colocou-se a dignidade da pessoa humana, não há dignidade, o doutor César falou, sem o direito de ir e vir, sem a carga horária de trabalho justa. E tudo isso é feito pelo parlamento, que há servidores, pelo judiciário, tal qual aqui o senhor, eu que sou servidor também do judiciário. Nós temos os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa. Embora a livre iniciativa, César, está ali a Anvisa regulando o medicamento e todas as questões. Então, eu agradeço muito e dizer o seguinte, que há tempo sempre de esperança e que tudo pode ser revertido quando imbuído de muita força de vontade e muita luta, e isso a população e nós aqui do sindicato temos também. Doutor César, também, por favor, já agradecendo também ao senhor, toda a equipe, enfim, a Ritinha, enfim, agradecer a todos que nos receberam com tanta gentileza acima de tudo, e é sempre um privilégio, um prazer estar debatendo qualquer que seja o tema com o senhor. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber e os 2 minutos para as considerações finais. Também se diz que o artista tem que estar onde o povo está. A TV Justiça, a Rádio Justiça está fazendo isso agora, estando onde estaria a luta para a justiça, que são os escritórios de advocacia. Obrigado por ter assim compreendido, por aqui ter comparecido e compartilhado conosco muito dessa importância a rádio que nos chega nas nossas casas. E por falar em casa, eu queria lembrar que quando eu era pichotinho, bem pequenininho, na cidade de Propriá, a Ribeirinha Propriá, na beira do São Francisco, eu tinha uma tia que trabalhava no Correio. E quando ela chegava em casa, todo mundo dizia orgulhosa, uma frase que ela é federal. É federal porque trabalhava no Correio. Eu tinha um outro tio que trabalhava na exatoria. Aí também dizia, ele é federal. E eu passo a compreender que esse sinônimo que a população fala, o cara é legal, o cara é porque ele é federal, que trabalha num órgão federal. Se nós formos olhar o passado tempo, e olha, eu já estou com algum tempo passado, a gente vê que os Correios remuneram muito mal. Não são mais federais. A Petrobras remunera muito mal. Os salários são muito pequenos. Porque foram vítimas de políticas de achatamento e de perseguição muito grande ao longo do tempo. As lutas que se tem para ter uma vida digna são lutas permanentes. Esse exemplo da minha tia e de meu tio, que eram federais e agora não tanto, porque a remuneração não são dignas, deve nos servir de exemplo a partir de agora. Se o regime ainda é o estatutário, e esse é o regime que a Constituição apostou para dar resistência e dignidade, nós não podemos permitir que se crie outro regime, como está autorizado na decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa é a luta nossa. Quando eu falo que eu sou um esperançoso, e sou, um otimista quanto mais,
É porque eu acredito no otimismo da luta. E temos que aprender com as experiências, as ruins e as boas. As ruins é que esvaziaram o serviço público cada vez mais com remuneração indignas, que também atinge os servidores públicos estatutários. Eu quero continuar muito grande para dizer, poxa, todo mundo é federal. No sentido de federal, de legal. Porque chega em casa e dizer, olha, eu trabalhei para o público. Eu tenho garantias por continuar trabalhando pelo público. E sou bem remunerado por isso, porque a remuneração é fonte de sobrevivência. E essa é uma luta constante. E não se há essa luta sem trabalhos de comunicação. Sem que as nossas casas recebam as informações corretas. Que separe o joio do trigo. Que acabe com essa ideia de que servidor público é parasita, que servidor público é vagabundo, que servidor público é marajá. Isso só serve para campanha eleitoral. E são mentirosas essas frases. Por isso, eu prefiro dizer servidor é federal. Ele é muito legal. Gostei. Doutor César, muito obrigado ao senhor. Muito obrigado também, doutora Larissa. Muito obrigado, doutora Carol. Muito obrigado, doutor Fernando. Foi um privilégio realmente ter participado também desse debate. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde, que teve a minha apresentação, Walter Lima, na produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do David Lima e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde, até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.